Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, sejam bem-vindos. Hoje é dia 26 de maio de 2021. Está no ar mais um Bate-Papo das 6. O seu programa de informação e atualização em saúde. Hoje é quarta-feira, meu nome é Dário Santucci, sou cardiologista e vou acompanhar vocês na noite de hoje. Você pode nos assistir aí no canal 16.1, na TV aberta em todo o Espírito Santo, na Rede Sim FM 106.1 ao vivo e também nas redes sociais, através do YouTube, do Facebook e da TV, do site da TV Sim, né? Hoje o tema é muito importante, né? Nós vamos falar sobre se tem uma certeza que a medicina tem é que o cigarro faz mal, né? Hoje o tema é sobre tabagismo, os seus malefícios, né? E as suas morbidades e comorbidades. E para isso, a gente mantendo aí a tradição do programa, trouxemos dois especialistas, um cardiologista e um pneumologista, né? Lá na ponta esquerda o doutor Alberto, né? Que é cardiologista e arritmologista, né, do Hospital Rio Doce, do Linhares Medical Center, da Unimed, também atende no consultório, né? Seja muito bem-vindo, doutor Alberto. Muito bem, muito obrigado, Dário. É um prazer estar aqui de novo com vocês, né, para a gente falar um pouquinho sobre saúde, principalmente dessa que é a maior causa prevenível, né, de doença, de morte no mundo, que é o tabagismo, né? Importante a gente alertar a população sobre isso. Isso aí. E aqui do meu lado, no centro da mesa, a Tamires, doutora Tamires, que é pneumologista, também é preceptora do programa de residência do Hospital Rio Doce, né? Sim. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa noite. Prazer estar aqui para falar de um tema tão importante. Isso aí. Vamos lá, vamos começar, vamos falar sobre tabagismo, que ainda é comum, né? Eu acho que as pessoas, na minha época, eu tenho 36 anos, na década de 80, já começava aquele movimento de que era feio fumar, né? Mas eu acho que ainda, os dados ainda epidemiológicos ainda apontam que ainda a gente tem bastante fumante, né? Tabagista, né? O que é o tabagista, doutora Tamires? Assim, é claro que a gente tem o ato de fumar, né? Mas eu queria englobar outra coisa. Por exemplo, quem fuma charuto, quem fuma maconha mesmo, e cachimbo também enquadra nisso, na questão do tabagismo? Isso, o tabagismo é considerado uma doença hoje, né? Ele se enquadra lá no Código Internacional de Doenças e é uma doença que causa dependência, né, ao tabaco, à nicotina, certo? E dentro do tabagismo, né, o uso do tabaco existem várias formas, né? Então, o uso do cigarro industrializado, o charuto, o cachimbo, cigarros eletrônicos, todos esses se enquadram dentro do tabagismo, da doença tabagismo. Do conceito aí da doença do tabagismo. Exato. Tá. E quais são as questões químicas do organismo? A gente tem um vício que é psicológico e químico ou não? É só... Como que funciona isso, né? Então, o tabagismo, o uso do tabaco, ele provoca uma dependência química
principalmente por conta da nicotina, né? A nicotina presente no tabaco causa essa dependência orgânica, né? E a gente consegue medir, né, por escalas esse nível de dependência, mas existe também a dependência comportamental que a gente chama, né? O hábito de fumar. E isso é muito importante, principalmente quando a gente analisa o tratamento, quando a gente vai começar a avaliar como a gente vai tratar o paciente. Então, o tabagismo, ele causa, sim, uma grande dependência, tanto orgânica quanto psicológica. Química. Química, exatamente. Entrando nessa parte de química, né? Doutor Alberto, você que é, como a gente diz lá na cardiologia, o eletricista, né? O cardiologista que dá a parte elétrica do coração. Uhum. Os efeitos da nicotina no coração. Então, os efeitos, eles têm... basicamente provocam taquicardia, né, que é aumento da frequência cardíaca, causam aumento da pressão arterial, né, e isso é um dos principais efeitos, né, ruins da nicotina no coração, e causam várias doenças cardíacas associadas também, não somente por causa da nicotina, mas também por outros problemas, como a própria fumaça, né, do cigarro, aumento de gás carbônico, isso tudo traz uma série de problemas relacionados à inflamação dos vasos sanguíneos, ao aumento da possibilidade de trombose, ou seja, da possibilidade de formar coágulos dentro dos vasos sanguíneos, né? E a nicotina especificamente, né, ela traz problemas mais dinâmicos, vamos dizer assim, do coração e dos vasos sanguíneos, que é a taquicardia, aumento da frequência e também da pressão arterial. Então a nicotina por si só, ela pode dar arritmia, inflamar as artérias, né? E, de uma maneira geral... É aumento da pressão. É aumento da pressão, né? Exatamente. Tanto é que quando a gente tem um paciente no hospital e infarta, a gente proíbe, né? Não pode usar aquele adesivo, essas questões... Porque aumenta... Exatamente. Os adesivos, eles são contraindicados, né? Porque pode piorar a parte cardíaca deles, né? Naquele período de pós-infarto. Exatamente. Uhum. E sobre o pulmão, especificamente? Então, pulmão especificamente, cigarro, tabagismo, tudo. Primeiro, a gente não pode deixar de citar o câncer, né? Que o câncer de pulmão tem como principal causa o tabagismo, isso disparado, tanto em homens quanto mulheres, né? E além do câncer, né? As doenças respiratórias mais comuns, a DPLC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, mais conhecida como enfisema e bronquite crônica, né, pela população em geral, pode causar ou mesmo piorar essas doenças. A asma, né, pode induzir o aparecimento de asma, principalmente na idade adulta, e também exacerbar, né, a doença em si. E está relacionada a diversas outras doenças pulmonares, né? Doenças intersticiais, como a fibrose pulmonar também, aumento do risco para infecções respiratórias, está muito relacionado à tuberculose, né? Então, quem fuma tem um risco maior de tuberculose. E há outras doenças, principalmente agora, a gente está nessa pandemia, né? Lembrar do Covid-19. E ora, o prognóstico do fumante, ele tem um prognóstico pior? No Covid? Tem, foi visto sim, que ele, além de ter uma maior suscetibilidade a desenvolver a doença, né, ele tem um pior prognóstico, doenças mais graves, internações e complicações. E por ser também uma doença trombótica, né, que aí une as duas especialidades, né? Uhum. A nicotina e o cigarro predispõe pior essa questão. Né? Com certeza piora. Cigarro é uma coisa que tem que parar, não tem jeito. Não, né? Não tem escapatória, um cigarrinho, e tem alguns vícios também associados. Tem gente que fala assim, eu só fumo quando eu tomo café, mas aí toma 2 litros de café por dia, né? Exatamente. A gente tem que lembrar que não existe nível seguro para o consumo do cigarro. Do cigarro, do tabaco em si, né? Uhum. Então, assim, só um cigarrinho, não, eu só fumo pouco, né? Tem pessoas que falam, eu fumo 5 cigarros por dia só, eu já fumei muito mais. Mas
não existe nível seguro para, né, nenhuma doença relacionada. Então, 1 cigarro, 5 cigarros, 20 cigarros, claro que a quantidade que a pessoa fuma, né, quanto maior a quantidade, maior o tempo que ela fuma, maior o risco para as doenças. Mas, mesmo que fume pouco, ela está fadada ao risco de ter as doenças relacionadas. Se ela chegar no seu consultório e falar assim, doutora, eu fumo 1 cigarro a cada 15 dias, ela ainda tem o mesmo risco? Ela tem um risco menor, mas ela ainda tem risco para doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, enfim. Entra como aquela carga tabágica, tem um cálculo que o médico faz, né? Isso, é um cálculo que a gente faz para estimar, assim, o risco, né? Risco de desenvolver. Mas... mesmo uma carga tabágica baixa, a gente não estimula o paciente a manter, né, o vício, o uso do tabaco. Isso aí. Alberto, o paciente que é hipertenso, ele tem algum cuidado a mais referente ao tabagismo? Sim, a hipertensão arterial é um dos fatores que a gente orienta o paciente no controle, né, da hipertensão é justamente a cessação do tabagismo, né? Porque o tabagismo, por causa da nicotina, ele faz uma alteração dos vasos sanguíneos, né? Aumentando a possibilidade de uma vasoconstrição. Vasoconstrição que a gente fala é um fechamento dos vasos, né? As artérias, elas têm capacidade vasomotor, ou seja, ela pode aumentar a sua luz e diminuir a sua luz de acordo com algumas situações, tá certo? E o tabagismo, ele faz com que essa capacidade vasodilatadora, ela diminua, ou seja, as artérias, elas perdem a capacidade de dilatarem, né, por causa do cigarro, principalmente por um efeito no endotélio, que é aquela parte de dentro do vaso sanguíneo, né? Então, o hipertenso, que já tem um problema já de endotélio, já tem um problema vasomotor, já tem um problema na artéria, com o tabagismo isso piora, né? E aí a gente tem outras coisas que ajudam a piorar, não só esse efeito específico na artéria, mas a gente tem a questão de que o fato dele fumar e tragar a fumaça, isso aumenta a quantidade de gás carbônico no sangue, aumenta a necessidade de produção de células sanguíneas, chamadas hemácias, né, que vão lá no pulmão tentar pegar mais oxigênio, mas elas acabam pegando mais gás carbônico, né? Então, a medula óssea, ela produz mais glóbulos vermelhos na tentativa de suprir essa confusão com os gases, né, em gás carbônico em excesso e oxigênio em menor quantidade. Isso, então, aumenta a quantidade de células no sangue, diminuindo a sua fluidez, né? A sua viscosidade aumenta. Fica mais pastoso, de uma maneira muito simples. Né? Exatamente. E aí a circulação sanguínea é mais dificultada, a pressão arterial, então ela vai subir mais por causa disso também. Né? E a cardiologia, de uma maneira geral, ela é um contínuo, né? Você pega ali a hipertensão que já causa essa inflamação na artéria e bota ainda um cigarro para inflamar mais. Que piora ainda mais. É verdade. E aí ele vai evoluindo, daqui a pouco ele é um coronariano. Sim, são fatores de risco que se sobrepõem, né? E trazem muito problema, né? Como a gente vê. Isso aí. Vamos lá, doutora Tamires, uma pergunta que até veio do Instagram aqui. Como que eu sei se sou dependente de cigarro? Tem alguma questão mágica sobre isso? Então, o uso do tabaco, né, com a nicotina traz certo grau de dependência. A dependência, a gente consegue medir, né, por algumas escalas, mas o uso, né, o consumo da nicotina sempre atrai certo grau de dependência, sim. E aí a gente usa muito a escala, a mais utilizada é a de Fagerstrom hoje, né? E a gente pontua, né? Pergunta simples para a pessoa. Quanto tempo depois de acordar você fuma o primeiro cigarro? Quantos cigarros por dia você fuma? Se você esteve doente, né, grave, mesmo assim você continuou fumando? Então são perguntas simples, nós vamos pontuando e a gente consegue medir um certo grau de dependência. Existe o grau leve, o grau moderado e até o grave, né, para dependência. Então a gente consegue medir.
Mas sempre o uso da nicotina, né, contida no tabaco, ela vai trazer certo grau de dependência, sim, para a pessoa. Isso. Né? Uhum. Bem, e vamos falar um pouco sobre tratamento. Tem tratamento para quem fuma? Tem tratamento. E antes de falar tratamento, é importante a gente estimular todo profissional de saúde que está com o paciente que fuma, estimular a cessação do tabagismo. Então, sempre perguntar se fuma e orientar, né? Uma abordagem breve que seja, sempre para aquele paciente ficar atento de que é possível parar de fumar, de que é importante parar de fumar, né? Então, tem tratamento? Tem. Existe o tratamento medicamentoso, que é o que todo paciente busca, né? Todo mundo quer uma pílula mágica, Exatamente. Né? Chega no consultório, quero parar de fumar. Então, aí ele já quer o remédio. Mas é importante saber que o tratamento é importante, o medicamentoso e a terapia cognitivo-comportamental, que a gente chama, né? Que é muito mais importante do que o tratamento medicamentoso. Como você falou, não tem uma pílula mágica, né? Os medicamentos, os remédios para parar de fumar, eles atuam diminuindo os sintomas da abstinência, né? Que a falta da nicotina causa no organismo. O que vai realmente ser efetivo é a terapia cognitivo-comportamental. É o paciente entender que ele tem que mudar os comportamentos, né? Que ele tem um longo caminho pela frente, né, que é um processo difícil, né, que ele vai ter sintomas de abstinência, mas que não é impossível. Eu sempre falo isso para os pacientes. Seu caminho pode ser longo, pode ser difícil, mas não é impossível. Parar de fumar tem tratamento, né, e é efetivo. E multidisciplinar, né? Multidisciplinar, exatamente. Então, como eu falei, cada profissional, não precisa ser um médico, né? Pode ser um nutricionista, pode ser um psicólogo, um fisioterapeuta, né? Sempre abordar e sempre estar estimulando de alguma forma a cessação do tabagismo. Uma conversa breve, né? Um conselho breve sobre cessar o tabagismo. Teve acesso à saúde, o profissional ele tem que estimular. Tem, é muito importante. É muito comum, né, Alberto? Eles procuraram um cardiologista para fazer isso, né? Eu vim aqui, eu recebo isso de vez em quando, e assim, eu vim aqui que eu quero parar de fumar. Você recebe isso com frequência também no consultório? Com certeza, o tempo todo. E tem aqueles pacientes que não querem, que falam que são tabagistas, mas que ainda não decidiram, né, aparentemente, parar de fumar, né? E a gente sabe que cigarro, como a Tamiri disse, não tem uma dose aceitável, né? Uma dose segura, né? Então a gente tem que realmente orientar a parar de fumar. E a primeira coisa que ele tem que fazer é querer, né? Ter atitude, né? Eu falei assim, a primeira coisa que você tem que fazer para poder parar de fumar é você querer, realmente querer, né? E a partir do momento que você quer parar de fumar, você escolhe um dia, vou parar de fumar. E aí vem toda essa a cascata de eventos, né, de equipe multiprofissional, terapia comportamental, medicações, tudo isso para ajudar. Mas inicialmente a vontade tem que partir do paciente, né, Tamiri? Isso. E principalmente ele definir um dia para ele parar de fumar, né? A partir daí é que toda essa cascata que a gente tem falado aqui, da ajuda ao paciente, vai acontecer. Mas primeiro tem que partir dele. O dia D da cessação do tabagismo dele, né? Exatamente, é isso porque aí. Não é incomum alguém da família levar aquela pessoa que fuma para parar de fumar, né? Mas aí eu falo, não adianta. Ele sabe que é importante, mas ele tem que querer. A partir do momento que ele decidir, que ele achar importante, que ele quiser parar de fumar, aí sim, né, o processo de cessação começa a dar certo. Entendi. Sobre tratamento com aquelas gomas de mascar, tem muita modalidade, né? Acho que é melhor a gente deixar para o próximo, quando a gente começar a falar sobre tratamento. Sobre fumante passivo, a família ali, também traz malefício? Muito. O cigarro? Traz muito malefício. O tabagista passivo, ele também corre risco de desenvolver todas as doenças relacionadas ao tabaco.
né? Então, desde as doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, câncer, eles também têm um risco aumentado. Claro que não na mesma proporção que o tabagista ativo, né? Que está tragando a fumaça do tabaco. Mas, por exemplo, o cigarro industrializado, né? A fumaça ambiental que ele causa, ele contém partículas em muito maior concentração do que aquela que o cigarro de filtro. A fumaça tragada, isso, né? uhum. Então, aquela fumaça ambiental com partículas bem concentradas de monóxido de carbono, benzenos, amônia, né? Aquilo vai chegar até a pessoa no sistema respiratório, ela vai, né, o tabagista passivo vai inalar aquela fumaça e aí vai ter todos os problemas decorrentes. Isso, quer fazer alguma observação? Tem? Não? Ó, aquele pendrive, né, eu acho que essa é uma grande dúvida, o que eu tô vendo de gente fumando pendrive, né, aquele que é igual um pendrive, né? O cigarro eletrônico que bota Depois a gente vai falar um pouco mais. Uhum. Então, olha só, chegamos ao final do primeiro bloco, né? Do Bate-Papo das 6, nós estamos aqui com dois excelentes profissionais, o doutor Alberto, que é ritmologista, né, e cardiologista, e a doutora Tamires, que é pneumologista. No próximo bloco, a gente vai falar um pouco mais sobre esses cigarros eletrônicos e aguardamos vocês no próximo bloco. Olá, boa noite. Chegamos ao segundo bloco, iniciamos o segundo bloco do Bate-Papo das 6. Hoje é quarta-feira, dois excelentíssimos profissionais. A gente está aqui hoje com o doutor Alberto, que é ritmologista e cardiologista, e com a doutora Tamires, que é pneumologista, né? Falando sobre o tabagismo, né? Já falamos aqui hoje de algumas doenças que o ato de fumar causa, né? A questão da dependência e também do malefício que você traz aos seus parentes, né? Então, se você não quiser parar por si, pare pelos seus parentes, né? E vamos lá, a gente no intervalo aqui acabou que teve uma conversa bem interessante, Alberto, sobre a história do tabaco, né, do cigarro. Você poderia contar pra gente aí como é que é essa questão? Sim, o tabaco ele começou, né, a ser conhecido por volta aí do século XV, quando os europeus, né, começaram a descobrir a América, né? E aqui os índios eles usavam tabaco para rituais religiosos, né? Eles fumavam nos rituais e fumavam também nas reuniões entre os chefes, né? E a intenção deles era ter uma maior proximidade com entidades espirituais, e um dos fatores que é descrito é que aquela fumaça específica do tabaco, né, formava uma entidade espiritual, né? E eles acreditavam que eles ficavam mais perto aí dos seus deuses, assim, né? E aí os europeus chegaram e viram aquilo, acharam interessante, e Cristóvão Colombo então levou para a Europa, né? E aí um embaixador português na França chamado Jean Nicot, ele começou a difundir o tabaco para a sociedade de forma geral. Daí vem o nome nicotina, né? De Jean Nicot. E então eles começaram a usar como para fins medicinais, né? Começaram a usar em festas, tá certo? Inclusive em determinadas festas eles tinham lugares que eles usavam só para fumar, e nesses lugares específicos o dono da festa dava um casaco para eles chamado smoke, né? Para não pegar o cheiro da fumaça na roupa normal deles, no casaco normal deles. Depois, quando eles saíam daquele local específico de fumar, né, eles voltavam para a festa, tiravam o smoking e colocavam sua própria roupa, né? A camisa de fumar. A camisa de fumar. Interessante. Exatamente. E tinha uns, se eu não me engano, uns chineses, eles pegavam, não lembro se, não foi chinês, não. Eu não lembro quem foi o povo na época que pegava e colocava pedaços de fumo dentro de algumas cilindros de papel, onde eles antes carregavam pólvora, eles tiravam a pólvora, colocavam o tabaco ali e depois acendiam. Isso numa guerra que teve, acho que em Israel. Acho que foram turcos, na verdade foram turcos numa guerra que eles estavam travando com Israel. Isso foi por volta de 1800.
E aí eles colocavam nessas caixinhas de papel, e aí começaram então com o cigarro em rolo, né? Eles fumavam, então começou desse Como a jeito gente aí. conhece mais ou menos hoje. Exatamente. E Tamires, que a gente também conversava no intervalo, que a gente continua o bate-papo, né? As dificuldades de convencer o paciente. O que é comum? Quando você aborda e fala assim, ó, ele fala para você, eu quero parar de fumar. Mas quais são os entraves? O que é mais comum no seu consultório? Então, tem duas situações. Tem aquele paciente que é levado por algum familiar no consultório, né? Porque o familiar quer que ele pare de fumar. Né? E tem o próprio paciente que vai, né, de livre e espontânea vontade, entendendo que fumar é prejudicial e pede, né, que quer um tratamento. E aí, como a gente tinha falado, existe o tratamento medicamentoso, que é o que todo mundo espera, sair do consultório com remedinho para parar de fumar. Mas aí nesse processo a gente conversa e explica que muito mais, né, do que o remédio para parar de fumar é a terapia comportamental. Então, é a mudança de hábitos, basicamente isso. Então, eu sempre converso. O que te impede principalmente parar de fumar? O campeão, a resposta é: eu me estresso muito. Eu me estresso no trabalho, eu me estresso em casa. E aí eu falo, então, quando você estiver querendo parar de fumar, esse estresse vai sumir? O estresse em casa, o estresse no trabalho, o que te deixa ansioso. E quando você se deparar com essa situação, o que você vai fazer? Você realmente vai parar de fumar? Quando a pessoa entende, né, que a partir desses momentos de dificuldade, ela vai ter que se esforçar, aí sim o tratamento começa a ser efetivo. Então, mudanças de hábitos, coisas simples, muito comum, aquele cafezinho, o primeiro cafezinho do dia, o cafezinho no trabalho, né? Tudo que chama para acender um cigarro. A pessoa tem que entender que no dia a dia ela vai ter que mudar esses hábitos para conseguir no final parar de fumar. O sucesso. E principalmente é difícil para quem fuma muito tempo, né? Eu pergunto, quanto tempo você fuma? Aí a pessoa fala assim, eu fumo já 20, 30 anos. São 20, 30 anos que o hábito de fumar está com aquela pessoa. Imagina você largar um hábito. É muito difícil. Então, isso é um processo lento que a pessoa tem que ter ciência de que ela vai ter que ir mudando no dia a dia para conseguir chegar no resultado bom. Aquele hábito, aquela terapia, né, que é recomendada às vezes, de toda vez que você vai, você sente vontade de fumar, toma um copo d'água. Você acha que tem sucesso? É legal? Pode ser, tem, assim, são artimanhas, a gente fala assim, né? Que você pode estar colocando para o paciente para ele tentar enganar o cérebro, né? Porque é naquele momento que o cérebro está pedindo a nicotina, ele está sentindo falta da nicotina, né? Então, vamos enganar. Então, beber água, mascar alguma coisa com gosto forte, por exemplo, um cravo, um pedacinho de canela, né, que a gente recomenda. Tem gente que chupa gelo, tem gente que come pedacinho de cenoura, né, para tentar camuflar o cigarro, porque isso aqui é um hábito, a pessoa fica, né, com hábito ali. Então, mastiga cenoura, né, são hábitos. O que a gente tem que tentar evitar é que a pessoa mude uma compulsão por outra. É muito comum. Às vezes a pessoa vai largando de fumar, né? Mas ela começa a comer. Então vai trocando pelo hábito de comer. Nossa, eu tô engordando muito. A culpa é do cigarro, né? Eu parei de... Mas aí tá trocando uma compulsão por outra. Por isso que aquele acompanhamento multidisciplinar, né? É muito importante. Um psicólogo, um nutricionista, né? Um médico... nesse processo ajuda muito o paciente a ter um resultado bom no final. Por exemplo, aí ele pega o hábito de mascar chiclete, aí ele tem diabetes, então vai uma coisa... Por isso que o acompanhamento é muito importante. Exatamente. Né? Isso. Incenso, outra coisa que você falou do narguilé, eu acho, também, né? Tinha a questão do... O narguilé e o incenso, é maléfico ou não? Também entra como tabagismo. O narguilé entra como tabagismo. O narguilé é um dispositivo, né? Que foi moda há um tempo atrás, agora até... Ainda é moda. Ainda é? Principalmente entre os mais jovens, né? Porque eles colocam aromas e tem essa ideia de que ele não é prejudicial, mas ele é prejudicial sim. Ele tem tabaco.
Então, é um dispositivo que tem um lugarzinho para colocar o tabaco, que contém nicotina, né? Eles acendem o carvão, que vai fazer o tabaco liberar, né? A fumaça vai se misturar com vapor d'água, com aromatizantes, né? E aí a pessoa vai tragar aquela fumaça. Então, é um tipo de consumo de tabaco, é perigoso. Perigoso também. Também. Traz risco à saúde do mesmo jeito, da mesma forma. Pelo jeito, toda fumaça que a gente inala é prejudicial, né? É prejudicial. Tanto o eletrônico, o narguilé, incenso, tudo isso, né? Sim. O cigarro eletrônico, ele é o tabaco sem fumaça, que a gente chama, né? É um dispositivo eletrônico, né? Porque ele é movido a bateria. E ele tem um compartimento... Eu acho que a gente tem até... Ah, já tem aí. Tá na tela já, né? Ótimo, explica pra gente. Ele tem um compartimento com um produto líquido. Nesse produto líquido que contém a nicotina, às vezes com alto teor de nicotina, né? E outras substâncias, aromatizantes também, para disfarçar o gosto, né, ruim, o cheiro ruim. E aí, esse dispositivo, né, essa bateria, ela vai promover o aquecimento desse líquido e o aquecimento vai gerar um vapor. Esse vapor que a pessoa vai tragar, que ela vai inalar. E é nesse vapor que contém a nicotina e todas as outras substâncias tóxicas. Claro que são muito menos substâncias tóxicas que tem no tabaco queimado, né? Mas são substâncias que comprovadamente fazem mal à saúde, que causam câncer, né? O glicerol, etilenoglicol, propilenoglicol, todas elas são bem documentadas que causam mal, irritam via aérea, irritam o sistema respiratório, né? E são promotores de câncer também. Então não é recomendado e não dá para enganar, falar assim, não, é mais light, é mais leve, não dá para pegar essa questão não. Não mesmo. Isso aí. Doutor Alberto, sobre risco cirúrgico, que é mais a sua área, quando o paciente fala que é fumante, mas acaba que também ela faz o risco cirúrgico para da pneumologia, muda alguma coisa no seu risco cirúrgico? Você pede para parar de fumar antes de operar? Tem alguma fórmula nesse sentido? Não, de forma geral, eu não peço para parar de fumar antes, até porque os efeitos do fumo, eles duram durante vários anos, né? Então depende da cirurgia, isso tem que ser conversado caso a caso, né? Agora, tem que ser orientado a parar de fumar de qualquer jeito, para cirurgia ou sem cirurgia, né? E se for um paciente de alto risco para fenômenos tromboembólicos, né? A gente tem que avaliar a necessidade de prevenir a formação de trombos com anticoagulantes, né? Ou então, pacientes que tenham um alto risco cardiológico, né? A gente precisa também entrar com medidas de precaução, né, para evitar doenças cardiológicas, e a gente sabe que doença coronariana em pacientes tabagistas tem uma incidência muito grande, né? Então a gente precisa realmente pedir para eles pararem de fumar, mas especificamente para uma determinada cirurgia, eu não costumo colocar especificamente para isso não, mas a orientação à suspensão do tabagismo, ela tem que ser feita. O anticoncepcional é uma dupla que não vai bem, né? Não. O cigarro com o anticoncepcional... Os dois têm efeito protrombótico, né? E quando eles se somam, principalmente na mulher, né? No sexo feminino, aí é um risco altíssimo. Então, não é legal. Outra questão que eu queria ver sobre a questão do paciente que chega para você e fala assim, ó, eu fumo já há 30 anos, Alberto, vale a pena eu parar de fumar? Sim, sempre vale, né? A gente sabe que os efeitos do cigarro, eles vão aparecer depois de 30 anos, né, que você parou de fumar, eles ficam durante muito tempo. Mas tem os benefícios, né? Tem etapas, né? Eu não sei descrever muito bem, acho que a Tamires pode me dizer quais são os benefícios em cada ano, né, que ele fica sem fumar. E existem vários, ele vai ter vários benefícios sim, e nunca é tarde para parar de fumar. A melhora na qualidade de vida é muito grande, ele começa a sentir o cheiro das coisas, o aroma, ele começa a sentir o sabor das coisas, né? Ele começa a viver melhor, a família começa a viver melhor, né? Por causa
da suspensão do tabagismo. Sempre tem vantagem parar de fumar em qualquer idade, né? Parar, independente do tempo, independente da quantidade, sempre parar é melhor, né? Sim, sempre parar. O ritmo da queda da função pulmonar diminui também, né? Nos pacientes que param de fumar. Em relação às doenças, por exemplo, câncer, quem para de fumar, em 10 anos ele reduz a metade, né? O risco para câncer de pulmão comparado com aquelas pessoas que continuam fumando, né? Vale para os tabagistas passivos também. Também. Depois de 15 anos, fora a exposição, né? Tirando a exposição, eles voltam para o risco basal para câncer de pulmão, por exemplo, né? Como se fosse não fumante. Como se fosse não fumante. Então, exatamente. parar de fumar, eu fiquei 15 anos, se eu não tive o risco, né? Nós estamos falando de risco, probabilidade estatística. Se eu não tive algum problema, depois que eu parei, 15 anos eu estou no risco basal. É como se eu não tivesse fumado. Isso. Vale isso. muito a pena parar, né? Com certeza, em todo momento. Outra coisa que eu esqueci de mencionar, sobre o cigarro do vape, né? Eu acho que chama VAP, que é esse do eletrônico. Surgiu, eu acho que há uns 5, 6 anos ou 10 anos atrás, uma correlação com uma doença específica, né? Isso foi comprovado ou não? Foi comprovado, se chama doença pulmonar, lesão pulmonar causada pelo cigarro eletrônico, tem uma sigla EVALI, né? Foi um surto, né, de sintomas respiratórios documentados lá nos Estados Unidos primeiramente, pacientes jovens que começaram com sintomas respiratórios, né? Foi no final de 2019 mais ou menos. E juntando, fazendo um estudo epidemiológico, eles viram que todos eles tinham relacionados o uso do cigarro eletrônico, né? Alguns pacientes tiveram sintomas mais leves, outros pacientes mais graves, até com intubação, alguns chegaram até a óbito, né? E depois se viu, né, que tinha uma correlação com o cigarro eletrônico mesmo, mas assim, nada muito específico, né, em biópsias, enfim, pulmonares depois, nada específico para aquilo, mas que o cigarro eletrônico ele pode causar sim essa doença pulmonar, o EVALI. E as imagens eu lembro na época que parecia muito com Covid também, né, aquelas imagens de pulmão bem carregada. Vidro fosco, consolidação bilateral, é mais ou menos isso. Fibrosa, é mais ou menos como o pulmão responde, né? As doenças, As né? doenças, exatamente. Ótimo. Bem, vamos lá. Terminamos o segundo bloco falando sobre cigarro eletrônico, algumas medidas de prevenção, história, né, com o Dr. Alberto, que foi excelente. E descobrimos aí o nome nicotina, entre outras questões. E vamos falar agora, no último bloco, sobre tratamento. Acompanhe aí, aguarde o terceiro bloco, que a gente vai voltar falando sobre o tratamento, como que a gente vai parar de fumar. Olá, retornamos ao terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6. Hoje falando sobre tabagismo, sobre cigarro, sobre o ato de fumar, com dois excelentes especialistas. A gente tem o Dr. Alberto, que é cardiologista e arritmologista, e a doutora Tamires, que é pneumologista, né? A gente já veio falando sobre estatística, história do tabaco, né, o diagnóstico, as complicações. Vamos falar um pouco agora sobre tratamento. O que a gente tem disponível hoje de mais moderno para quem quer parar de fumar, doutora Tamires? Então, quando a gente fala em remédio para parar de fumar, tem aqueles com reposição de nicotina, terapia de reposição de nicotina, e os que não têm nicotina, né, na sua composição. Dos que têm nicotina, aí aquilo que você já comentou, as gomas, as pastilhas e o adesivo, né? São medicamentos que contêm a própria nicotina mesmo na sua composição, para o paciente fazer uso em doses menores, em concentrações menores, para que ele consiga diminuir o seu nível de abstinência, né, os seus sintomas de abstinência. O vício químico ele ajuda a tirar, né?
Exatamente, exatamente, porque como a gente falou, não existe pílula mágica para isso, né? Então, o paciente, ele nesse processo de cessar o tabagismo, ele vai ter a vontade, ele vai sentir sintomas de querer. Então, o objetivo do medicamento é esse, é diminuir esses sintomas, diminuir essa vontade, né? Então, vai ser pastilha, vai ser goma, vai ser adesivo de nicotina, isso a gente vai avaliar caso a caso. Aquele paciente que tem um nível de dependência maior, ele vai precisar do adesivo, associar o adesivo com a goma, ele tem sintomas de abstinência muito fortes, às vezes a goma, a pastilha fazem mais efeito, né, nesse momento. Né? Engatar aqui, tem dose certa e não pode passar a dose, tem tudo isso, e nem fumar junto, né? Exatamente, exatamente. A gente sempre recomenda iniciar o tratamento, mas depois de um certo momento, não fumar. Eu sempre falo aos pacientes, tem o risco de overdose, né? Você, você soma o efeito da nicotina do cigarro, mais a nicotina da medicação, né? Que a pessoa está usando. Então eu falo, cuidado, vamos começar certinho e tem que parar de fumar. Aí chega o paciente no seu consultório tremendo, né? Fala, doutor, tá acontecendo alguma coisa. Aí para o negócio achando, só que aí você detecta depois que ele fumou muito junto com o adesivo. Exatamente. Sobre o adesivo, por exemplo, é legal trocar? Como é que é feita a aplicação do adesivo? Então, a recomendação é que a pessoa coloque o adesivo na pele, em um local que não tenha muito pelo, que não fique exposto ao sol, né? Nas mulheres evitar colocar nas mamas, né? E escolher um lugar para manter ele 24 horas, não precisa tirar para tomar banho, por exemplo, né? E alternar. Então, coloca um dia na barriga, um dia na perna, enfim, vai alternando. Pelo menos um tratamento aí de 12 semanas, né? Que dá mais ou menos uns 3 meses. Outra dúvida que vem surgindo chiclete de nicotina dá câncer na boca? Tem essa correlação ou... Não tem essa correlação. Geralmente o câncer de boca, ele está relacionado ao tabaco, né? Cigarro mesmo, ao cigarro mesmo, ao tabaco. É muito incidente, principalmente naquelas formas de tabaco de absorção mais oral. Então, o mascado, né? Tem o tabaco mascado e naqueles tabacos que produzem fumaça, mas que não são tragados. Então, o charuto, por exemplo, o cachimbo, né? Que eles falam que não tragam, acham que tem menos malefício por não tragar a fumaça, mas o risco de câncer oral, na cavidade oral, é maior. Absorve tudo na mucosa da boca. Exatamente, não só a nicotina, substâncias tóxicas, né? O alcatrão, aminas, enfim. Então a gente falou da nicotina, né? Que a gente vai tirar o vício químico, falou da questão multidisciplinar, que é importantíssimo, né? O psicólogo e etc. E tem algum outro remédio que pode acrescentar ou alguma outra modalidade, alguma terapia a mais que pode acrescentar? Sim, tem os antidepressivos também. Um bastante comum, né, é o uso da bupropiona. Um antidepressivo, mas que a gente não utiliza para esse fim, né? Ele também atua a nível molecular, né, cerebral, neuronal, diminuindo também a necessidade da nicotina, diminuindo os sintomas da abstinência. Você já recebeu no consultório a pessoa falar assim, eu não quero tomar bupropiona porque é antidepressivo? Né? Não quero tomar antidepressivo para parar de fumar. Tem algum preconceito com relação a isso, mas a gente tem que explicar. Tem que ter a relação médico-paciente. Para parar de fumar, a relação médico-paciente é fundamental. Ele tem que estar seguro, ele tem que estar ciente do que ele vai fazer, que é um processo que pode ser longo, que pode ser difícil. O risco de recaída, né, existe, então ele tem que ser bem instruído para que isso não aconteça, mas assim, não ser desencorajado em momento nenhum. Tem que parar, né? Não tem desculpa para quem fuma, tem que parar de fumar. Antes da gente já estar apertando aqui o horário, para a gente convencer a população a parar de fumar, né? Alberto, fala mais para a gente dos problemas cardiovasculares relacionados ao cigarro. AVC, por exemplo, pode acontecer por causa de cigarro? Sim, as doenças cardiovasculares são muito comuns relacionadas ao cigarro, né? Ele é um fator de risco importante e o fator de risco
isolado e que a gente precisa realmente abordar no consultório, né, ou em qualquer local relacionado à saúde, para que a pessoa tenha em mente que aquilo vai trazer uma série de consequências. A hipertensão arterial, o tabagismo é um fator de risco. A doença coronariana, né, o tabagismo é um dos principais fatores de risco, né, que é o infarto, a angina, né, insuficiência cardíaca no final das contas. No final das contas, várias doenças levam a insuficiência cardíaca, as próprias arritmias, né? Arritmias. E a gente sabe que pacientes que que já tiveram um infarto, né? Eles têm se eles não deixarem de fumar, a chance do infarto recorrer é muito grande, né? É verdade. O que a gente chama de prevenção secundária, o tabagismo, ele fundamental. Não deve existir mais, né? E a gente sabe também que as cirurgias, por exemplo, de revascularização miocárdica, aquelas famosas pontes de safena, né? A gente sabe que depois da cirurgia, se o paciente continua fumando, o resultado da cirurgia praticamente é perdido, que é uma chance muito grande dos enxertos, né, das pontes de safena fecharem precocemente. Dos stents. Exatamente, né? Nas angioplastias também, justamente por causa dessas questões que a gente abordou inicialmente, né? O aumento da chance de trombose, o aumento da viscosidade sanguínea, a diminuição da capacidade de vasodilatação, ou seja, de aumento da luz das artérias. Tromboangeite obliterante, né? As veias da perna também, as artérias da perna, né? Sim, sem dúvida. Então, é uma série de situações cardiovasculares que podem ser prevenidas, né? E algumas até tratadas. Tem pacientes que a gente acompanha que o único fator de risco foi o tabagismo. Depois que teve um infarto e parou de fumar, as artérias praticamente ficaram livres de doença aterosclerótica, ou seja, da gordura na artéria, né? Então, realmente é um fator de risco importante que tem que ser orientado a ser abandonado o mais precoce possível, né? E quantas vezes a gente também assiste no consultório o paciente que... Doutor, fiz angioplastia, mas por que entupiu? Por que fechou? Fala, mas peraí, você parou de fumar? Não. Você está tomando remédio? Não. Então, não existe sucesso sozinho na medicina, né? A mudança de hábitos é fundamental, né? Sim, a gente coloca um cano novo lá. Mas se não parar de colocar sujeira, ele vai entupir de novo, né? Entendeu? E doutora Tamires, a gente já falou de câncer de pulmão, dá câncer de bexiga, dá câncer em tudo quanto é lugar, o tabaco, né? Tudo quanto é lugar, está relacionado. Então, é o principal fator de risco para câncer de pulmão, mas está relacionado a câncer coloretal, câncer de colo do útero, câncer de estômago, boca, língua, faringe, laringe, traqueia, enfim, câncer isso tem muita evidência com relação a isso. Dá para ficar falando doença aqui até amanhã, não dá? Com certeza. E assim, a via final, igual para a gente na cardiologia, é a insuficiência cardíaca, e para vocês é um enfisema pulmonar, né? Eu acredito que sim ou não. Enfisema, DPOC, né? Sim, a DPOC, o paciente que chega, né, a gente faz esse diagnóstico, tem um fator de risco ali, que é o tabagismo, né? Então, esses pacientes, eles costumam ter uma qualidade de vida muito ruim, né, muito comprometida, muita falta de ar, às vezes precisa usar oxigênio suplementar, crises frequentes e precisa usar medicações que muitas vezes são caras, enfim, aí isso aí prejudicial. Isso aí dá medo, né? O paciente com DPOC tem que andar com oxigênio até para tomar banho, praticamente, né? Até para tomar banho. Dependendo do grau de DPOC, não consegue tirar nem para tomar banho. Então, por conta de um cigarro, de um hábito que a gente poderia ter prevenido, né? O pior é quando tem a doença, já tem um estágio grave e a pessoa não para de fumar. Isso existe. É isso aí. Bem, considerações finais. Muito obrigado pela presença do doutor Alberto, brilhante cardiologista da cidade. Considerações finais. Muito obrigado, doutor Dário. É realmente um prazer ter vindo aqui novamente e aprendi muito com a doutora Tamires, né, com o Dário, e espero que a população tenha realmente aprendido, né, e que a gente tenha reforçado que
a suspensão do tabagismo vai fazer uma diferença muito grande na vida delas, né? E não só da vida delas, mas da família e das pessoas que convivem com elas. Dos filhos, dos avós, dos irmãos, né? Com certeza. Doutora Tamires, muito obrigado pela presença, pela ajuda lá no Hospital Rio Doce, com o pessoal da residência médica. Eu que agradeço. Agradeço pela oportunidade de estar falando aqui de um tema tão importante. E estimular as pessoas que fumam a parar, nunca é tarde, né? Sempre é importante, em qualquer momento, a motivação para parar de fumar, buscar ajuda, que no final o sucesso vem. Ótimo. É isso aí, chegamos ao final de mais um Bate-Papo das 6. Não tem desculpa mais para vocês continuarem fumando, né? A gente já viu todos os malefícios, como é fácil parar de fumar. Claro, com todo esse time, com toda essa assistência, é só ter vontade e a gente previne muita doença com isso. Um grande abraço, até a próxima quarta-feira, falando sobre saúde, com muita informação e atualização. Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.